Lucas 21, verso 34 ao 36. Depois pede para ele jogar aquela imagem. Já falou? Não, depois do... Pode deixar. Glória a Deus. Diz assim. Todos acharam, amém? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Amém? Pode se assentar, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Nós vamos estar colocando aqui depois eu coloco no grupo, só um slide aqui vai ficar, só para você entender aquilo que nós vamos estar lendo no quadro que vamos estar apresentando aqui nessa manhã. Antes de começar a explicar os versos a qual nós lemos, eu quero ir para o versículo anterior, a partir do versículo 29, que diz: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Pode deixar essa mesmo. No versículo anterior a qual nós lemos, depois de toda uma explicação de um texto, depois de toda uma fala, Jesus ele chama a atenção para uma parábola, que é a parábola da figueira. Ele diz: olha, depois de tudo isso que eu falei, depois de tudo isso que eu afirmei para vocês, pode se sentar lá, o Gabriel e o José, pode deixar esse fundo, pode deixar qualquer coisa. Então Jesus disse: olha, depois de tudo isso que eu disse para vocês, olhem para a figueira e para todas as árvores. Por quê? Porque quando elas começam a brotar, vós sabeis que o verão está próximo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, todos os sinais em que eu estou falando aqui, quando tudo isso acontecer, entenda uma coisa: o reino de Deus está próximo. Por isso o Senhor desperta para a parábola, porque Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como vocês sabem identificar quando o verão vem, assim são os sinais. Porque quando vocês começam a identificar os sinais, vocês começam a entender que eu estou vindo. Vocês começam a perceber que eu estou à porta e que o reino de Deus está por vir. Mas antes de entrar nesse quadro, porque nós vamos dividir todo o capítulo 21 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós vamos dividir do versículo 1, 4, 5, 6, 7, 11, como aqui está. Mas antes de entrar neste quadro, que é todo o capítulo de Lucas 21, eu quero destacar um verso que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9 e verso 24. Porque se Jesus está falando de sinais, nós vamos para o primeiro sinal, que é o relógio. E é interessante aquele relógio estar ali. Por quê? Porque é o relógio escatológico da humanidade, que é o relógio de Israel. Quando Deus se apresenta a Daniel com uma visão, no versículo 24, ele diz para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. O anjo do Senhor está dizendo para Daniel: olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Ele está falando de Israel, e ele está dizendo sobre a tua santa cidade. Ele está falando de Jerusalém. Aqui não está mencionando a igreja, mas está falando de Israel e da cidade de Jerusalém. E depois ele vem explicando as 70 semanas
ao profeta Daniel. E no versículo 26, ele vai dizer, pulando 25, ele vai dizer, olha, depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então Deus está dizendo, olha, depois de 62 semanas, só que o versículo 25, ele já estava falando de uma semana, e estas semanas são semanas de anos. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, após, unindo o versículo 25 e o versículo 26, após 69 semanas, o Messias será cortado de Israel. Então Deus está dizendo que após se cumprir 483 anos, porque desde a revelação de Deus para Daniel, até a morte e a ressurreição de Jesus, se dá exatamente 483 anos, que se refere a 69 semanas. O Senhor está dizendo, o Messias será arrancado de Israel. E aí é algo interessante, porque deu-se 69 semanas, no relógio escatológico de Deus, as 69 semanas já se cumpriu. Agora falta 7 semanas, falta uma semana de 7 anos, e falta esta semana ainda se cumprir, para se completar 490 anos, para se completar 70 semanas. Então Deus, ele vai explicar a Daniel que esta semana, a única semana que falta de 7 anos, ela é dividida em 2 tempos, 3 anos e meio, e posterior 3 anos e meio, que se dá 7 anos. E esses 7 anos ainda não aconteceu. Essa última semana ainda não aconteceu sobre a terra. As 69 semanas já se cumpriram. Por quê? Porque Deus vai revelar a Daniel que dentro deste tempo, antes de se cumprir a última semana, entra a era da igreja, que é a plenitude dos gentios, que hoje está dominando a terra. Então Deus está dizendo para Daniel, olha, antes de se completar a última semana, aleluia, entra o período da igreja, que é a plenitude dos gentios. Então o que Jesus está fazendo no capítulo 21? Jesus está profetizando, trazendo revelações, para quê? Para que depois que se cumprir todas essas revelações, conectado às 70 semanas de Daniel, a Bíblia vai dizer que ele vai voltar. No versículo 25 e versículo 28, ele está dizendo que ele voltará, sendo que dentro desse quadro escatológico que Jesus está dizendo, aleluia, não está às 7 semanas, a volta de Cristo se dá no último dia dos 7 anos, no último dia dos 7 anos, que é a grande tribulação. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Só que Jesus não fala dos 7 anos, por quê? Porque na mesma fala, e a gente não vai entrar, Mateus no capítulo 24, ele vai falar da grande tribulação, mas Jesus, ele não fala da grande tribulação, mas do princípio das dores, é aonde que nós vamos ficar. Então o que Jesus está dizendo no quadro escatológico? No capítulo 21, verso 1 ao 4, ele está dizendo, ele ensina, é engraçado, irmãos, isso daqui, por quê? Porque Jesus vai trazer um quadro escatológico, Jesus vai trazer várias profecias, várias revelações, só que no início disso tudo, ele traz o quê? Um coração verdadeiro, a oferta da viúva. É interessante isso, porque dentro de um quadro escatológico, ele está trazendo uma mulher dizimando tudo aquilo que tem, e Jesus está dizendo, para que se passe por todas essas tribulações, tem que andar de verdade com Deus, porque com falsidade ninguém aguenta e ninguém suporta. E por isso ele começa a sua mensagem escatológica dizendo, olha, para vocês entender aquilo que eu vou passar, vocês têm que ter um coração verdadeiro e genuíno na minha presença. E aí o que vai acontecer? No versículo 5 ao versículo 6, Jesus está trazendo uma profecia de destruição do templo de Jerusalém. O que Jesus diz? Em 3 dias derrubarei esse templo, mas em 3 dias o edificarei. E ele está falando do templo de Jerusalém, que será destruído, que se cumpriu no ano 70 após Cristo, ou 30
37 anos, porque Jesus morreu com 33, no ano 70, 37 anos depois, se cumpre a profecia que Jesus traz, que é o versículo 5 ao 6, Tito entra dentro de Jerusalém e destrói o templo, aonde começa a queda do templo, e aí Jesus começa a dizer, olha, após isso haverá guerra, fome, peste e terremoto, que é os sinais iniciais do final da igreja perseguida e a era dos últimos dias. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, após a guerra, após a queda do templo, começa o princípio das dores, que são sinais iniciais do que vai acontecer após tudo isso. Então Jesus vai dizer, guerra, fome, peste e terremoto. Se olharmos para os dias atuais, desde então, nós estamos vendo guerra, fome, peste e terremoto se intensificando a cada dia mais. São profecias de Cristo se cumprindo desde aquele tempo então até os dias de hoje. Aí no versículo 12 ao versículo 19, Jesus vai dizer, após isso, diante de tudo isso, de guerra, fomes, pestes e terremotos, os cristãos serão perseguidos por causa do meu nome. E aí Jesus vai dizer de uma grande perseguição contra a sua igreja, que é a partir do verso 12 e 19, e nós vimos o mundo afora como a igreja tem sido perseguida pelo sistema. E aí no versículo 20 ao 24, Jesus está dizendo o seguinte, a cidade de Jerusalém será cercada, destruída e pisada pelos gentios. Mais uma vez, tudo isso se cumpre no ano 70, porque não só se cumpre a queda do templo, mas também se cumpre também a destruição da cidade de Jerusalém, porque na década de 70, quando Tito ele entra, começa a diáspora, o que é a dispersação dos judeus. Os judeus somem da tua cidade. Desde esse tempo até 1947, os judeus não tinham mais território, porque toda a cidade era dominada pelos gentios. Todos nós sabemos que em 1947 para 48, os judeus eles retornam à cidade e Israel é reconhecida como uma nação de fato pela ONU. Então nós vimos que este tempo, essa profecia também se cumpre, porque Jesus diz que a cidade vai ser destruída e toda a cidade será pisada pelos gentios. Agora eu quero que você abra comigo o verso 24, capítulo 21 e verso 24, que é a parte B. Pode colocar para mim, por gentileza, porque Jesus traz uma palavra profética e uma palavra poderosa acerca de tudo isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o templo será destruído, haverá guerra, fome, peste e terremoto, os cristãos serão perseguidos, toda a cidade de Jerusalém será pisada, começa a diáspora, a dispersação dos judeus. Jerusalém está sob domínio gentílico e começa a expansão da igreja. E aí no parte B ele vai dizer o seguinte, até que os tempos dos gentios se completem. É interessante isso daqui, porque Jesus está dizendo, depois que tudo isso acontecer, até que o tempo dos gentios se complete. Volta para o quadro, por favor. E ele vai dizer, até que o tempo dos gentios se complete. Quando o tempo dos gentios se completar, o que vai acontecer? O sol, a lua e a estrela, aleluia, se converterão e verá a vinda gloriosa do Senhor. Então aqui nós estamos no tempo dos gentios, que é a era da igreja, e Jesus está dizendo, quando se completar o tempo do gentio, eu vou voltar, haverá sinais nos céus, sobre o sol, sobre a lua, sobre a estrela. Só que esta volta aqui é no final dos 7 anos, porque nós vamos estar voltando com Cristo. Esses sinais aqui nós não vamos ver, porque nós vamos estar com Cristo nos céus. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo, quando se completar o tempo dos gentios, eu virei para Israel. Agora em Romanos capítulo 11, verso 25, Paulo também está dizendo que haverá o cumprimento da plenitude dos gentios. Nós temos que aguardar o cumprimento da plenitude dos gentios sobre a terra. O que é isso, pastor?
Primeiro, Jesus está dizendo que os gentios dominariam Jerusalém. E de fato, até hoje, Israel é dominada pelos gentios. Porque se você observar o domo de ferro, que é a cúpula dourada, aonde o terceiro templo ele tem que ser estabelecido, aquela cúpula dourada, ela é administrada pela nação vizinha. Por mais que seja território de Israel, mas é a outra nação que cuida e administra, que são os muçulmanos. É eles que administram ali. Então, ainda por mais que Jerusalém, por mais que Israel seja uma nação, ela ainda é dominada pelos gentios, porque parte do seu território está sendo dominada pelos gentios. E Jesus só vai voltar quando se cumprir o tempo determinado pelo Senhor para que ele possa voltar. E a segunda questão, o tempo do gentio, é a igreja, porque a igreja se expandiu e nós somos conhecidos pelos judeus como gentílicos, gentios, e aonde é a expansão do evangelho, aonde o evangelho é pregado, está sendo pregado ou tentando ser pregado a toda criatura. Então há um tempo determinado pelo Senhor para que se cumpra o tempo dos gentios, para que o Senhor ele volte. Então nós podemos entender com a profecia de Daniel e com as falas de Jesus que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Todos esses sinais, né? Porque Jesus disse, olha para a figueira, ou seja, observa os sinais, para que vocês entendam que o reino de Deus está próximo. Então nós como igreja, nós temos que estar desperto ou esperto para entender, sabe por quê, irmãos? Há um grande avivamento entre os judeus. Você sabia disso? Qual é o avivamento? Eles acreditam que Jesus Cristo está voltando, mas na verdade eles acreditam no anticristo. Por quê? Porque o molde que ele entende que Cristo vai vir, que não era o nosso Senhor, todos os moldes que ele acha que Jesus vai voltar, faz referência ao anticristo. Então há um grande avivamento entre os judeus que Jesus já está próximo, porque na verdade quem vai se revelar é o anticristo. Então nós temos que estar entendendo esses sinais. As grandes big techs, os grandes homens como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como grandes homens, eles já construíram bunkers dentro de rocha. Você sabia que o Elon Musk, né, é um grande líder de imobiliária nos Estados Unidos, um dos maiores líderes. Lá no Rio de Janeiro, acho que São Paulo também tem uma máquina chamada Tatuzão, que é uma máquina enorme que ela começa a corroer a rocha para abrir viadutos, né, abrir túneis. E Elon Musk, ele tem uma máquina totalmente avançada. E eles já começaram a construir cidades, bunkers, porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Elon Musk, eu anotei aqui no Twitter dele, ele disse o seguinte, no X, né? Não é no Twitter. Olha o que Elon Musk disse: o cenário está preparado para o que está por vir, dentro de uma agenda. Ele está dizendo, em meio a essa guerra que está lá em Israel, ele está dizendo, o cenário está preparado para aquilo que está por vir. Ou seja, os grandes homens, eles estão cientes do que vai acontecer. Os grandes homens estão cientes do que está por vir. Os judeus sabem o que está por vir, e a igreja está perdida. A igreja está brigando por cargo. A igreja está fazendo fofoca, vivendo em mentiras, uma briga absurda, e não estão entendendo os sinais da vinda do Senhor, não estão entendendo que Jesus está às portas. A igreja está dispersa, irmãos. A igreja olha para A, olha para B, mas não olha para os sinais, e não endireita a tua vida, entendendo que a qualquer momento, Jesus ele está vindo. Então entenda uma coisa, quando nós olhamos para os sinais, nós podemos olhar para Ezequiel capítulo 38, 39. O que é isso, pastor? É o cumprimento daquilo que está acontecendo lá em Israel. Eu acredito ainda que o Irão, ele subestimou Israel, e eles irão se render, e depois ele vai vir com força. Mas se você olhar Ezequiel 38, 39, toda a parte do norte, que é Líbano, Irão,
Moscou, que é a Rússia, e todas aquelas regiões, os países árabes, eles se levantarão contra Israel. Eles entrarão em guerra contra Israel. Isso é cumprimento de profecia, Ezequiel 38, 39. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um tempo que eles vão guerrear entre si. E eu estava ouvindo alguns judeus dizendo que é interessante porque Irão está guerreando os próprios amigos que odeiam Israel. E isso é cumprimento da palavra. Sendo que a Bíblia vai dizer que no capítulo 39, que haverá um grande terremoto em Israel, aonde provavelmente o domo de ferro, aquela mesquita, irá se romper. Duas coisas podem acontecer, porque já caíram 2 mísseis lá próximo. Não sei se vocês viram as notícias. 2 mísseis caíram próximo. Ou Israel vai mandar um míssil, dizendo que é Irão, para que eles pudessem reconstruir Jerusalém, o templo, ou terremoto, porque Ezequiel capítulo 39 fala desse grande terremoto. E se você olhar a geologia ali, há uma rocha, há uma fenda passando no meio do templo das placas tectônicas. Elas estão divididas, e se você olhar na geologia, no mapa, há uma fenda passando diretamente no meio do templo. E também ela corta o Monte das Oliveiras, porque a Bíblia vai dizer que Jesus pisará no Monte das Oliveiras e ele se abrirá em 2 partes. Essa fenda da placa tectônica, essa fenda que se deu, ela passa no meio do templo e ela passa também no Monte das Oliveiras. O que é isso, pastor? Profecias bíblicas daquilo que a palavra está dizendo, daquilo que Jesus está dizendo. Então, só para você entender, para que Jesus ele volte, aquele domo de ferro ele tem que cair. Por quê? Porque o iníquo, o anticristo, ele vai sentar no trono, se assumindo como Deus. É onde Israel reconhece que ele fez errado e começa a se voltar para Deus. Se ele vai sentar no templo, e Jesus também vai sentar no trono de Davi, aquele domo de ferro ele tem que ruir, ele tem que cair. E nós estamos olhando, observando o que está acontecendo, porque sabemos que Jesus está voltando. Porque tudo isso que está acontecendo são profecias se cumprindo, e muitas delas já se cumpriu. Mas eu quero te chamar a atenção o seguinte: se estamos vivendo os finais dos tempos, Joel ele traz uma profecia poderosa em Joel capítulo 2, verso 28. Nós estamos vivendo os finais do tempo, nós vimos a queda do templo, nós vimos a era dos últimos dias, nós vimos a igreja perseguida, nós vimos Jerusalém destruída, nós estamos vendo o tempo de gentio, estamos esperando a volta de Cristo. Então estamos vivendo a plenitude dos gentios, os últimos dias da igreja aqui na terra. E aí Joel faz o seguinte: olha, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a igreja, sobre toda a carne. Eu quero deixar aqui Pedro, capítulo 2, Atos, capítulo 2, verso 17. Sabe por quê? Porque o grande dia de Pentecoste, Pedro ele traz uma palavra em Atos, capítulo 2, verso 17, seguinte. Ele diz o que o profeta Joel, põe o 16 e o 17. Porque ele faz menção naquilo que o profeta Joel mencionou em Joel capítulo 2, verso 28. Atos capítulo 2, verso 16 e 17. Olha aqui que o apóstolo Pedro está falando. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias. Atos capítulo 2 inaugura os últimos dias da igreja aqui na terra. E ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos homens velhos sonharão sonhos. Então o que é que Pedro está dizendo? Hoje está se cumprindo o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias. Então estamos vivendo os últimos dias da igreja. Só que o que é que Pedro está dizendo? Que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Estamos vivendo tempos de guerra, estamos vivendo tempo de perseguição,
estamos vendo as profecias se cumprindo, mas nós estamos vendo também o derramar do Espírito Santo. Muitos estão esperando, aleluia, aquele grande avivamento, o avivamento global. Não, o avivamento, irmãos, por mais que esperamos um avivamento coletivo, ele é mais individual do que coletivo. Por quê, pastor? Me fala na história da igreja, placa de igreja que fez grandes avivamentos. Me fala, Dilma Moody ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Me fala o nome da igreja dele. Me fala o nome da igreja de Charles Finney. Me fala o nome da igreja de Charles Spurgeon. Me fala o nome da igreja de Christman Evans. Me fala o nome da igreja de John Wesley, porque ele era anglicano e saiu da igreja. O metodismo veio depois, nem nome de placa de igreja ele tinha. Me fala o nome de grandes avivalistas que passaram na história da igreja. Me fala da placa da igreja. Por quê? Porque o avivamento, irmão, por mais que esperamos o avivamento coletivo como Atos 2, o avivamento é individual. Ou seja, Deus ele quer te despertar para algo sobrenatural. Ele está dizendo nesses últimos dias, nesse tempo profético, porque o tempo de 2026 é tempo profético, aleluia, liberada pela palavra do Senhor. Jesus está dizendo, neste tempo profético, nesses últimos dias, nesse período profético, eu, Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Então o avivamento é individual. O avivamento é individual. E Deus quer levantar essa juventude para fazer a tua obra. Nós temos que despertar, meu irmão, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes queremos entrar na igreja, queremos aquele mover, ver as pessoas sendo arrebatadas, caindo, profetizando, e muitas vezes isso não vai acontecer, aleluia, pois bem, dentro da igreja, mas na tua casa Deus pode tomar por própria profecia, no teu trabalho Deus pode te encher, na rua Deus pode te tomar, sabe por quê? Porque Deus prometeu um derramamento sobre toda a carne, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então não venha para a igreja esperando um avivamento coletivo, não. Saia da tua casa já cheio do Espírito Santo. Porque Deus, ele quer te encher. Então a Bíblia está dizendo que no Pentecoste marca o início dos últimos dias da igreja. E dentro deste cenário profético está eu e você, com uma promessa de um derramamento tão poderoso, aleluia, que leva multidões a arrependimento. Nós vimos o maior dos grandes avivalistas, que foi Billy Graham, que morreu recentemente. Agora levou mais de milhões de pessoas aos pés de Cristo. Me fala o nome da igreja de Billy Graham, que eu não conheço, não me lembro na história, mas o nome Billy Graham está na história, e o teu nome também pode estar na história, meu irmão, se você se entregar ao reino de Deus. Aleluia, porque Deus quer aquecer o teu coração. Aleluia. Agora olha aqui, paradoxo interessante. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, pode colocar por gentileza. Se estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo um grande avivamento. Estamos prontos para experimentar um grande avivamento da parte do Senhor. Aleluia. Se estamos prontos para experimentar um grande avivamento, também estamos prontos para passar por isso. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos, alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Há uma convivência paradoxal. Que é isso, pastor? Enquanto um lado há um avivamento, do outro lado há uma apostasia. O apóstolo Paulo está dizendo também que além de nós, como Atos, está dizendo, além que nos últimos dias há um grande avivamento, ele está dizendo que nos últimos dias também uns se apostatarão da fé. Então entende o ambiente espiritual, entenda o campo espiritual dos últimos dias. Eu quero que você entenda isso, guarda isso na tua cabeça, diga comigo, campo espiritual dos últimos dias. Mais uma vez, campo espiritual
dos últimos dias. Essa é a nossa convivência paradoxal. Porque enquanto uns vivem avivamento, outros estão se apostatando da fé. Enquanto uns estão vivendo um espírito derramado, profecia, revelação, vida espiritual, outros estão vivendo engano, apostasia, doutrinas falsas, corações desviados. Enquanto tem uma juventude buscando a Deus, tem uma parte de uma juventude buscando as coisas desta vida. Enquanto nós vimos uma juventude construindo famílias em Deus, estamos vendo juventude destruindo a sua família, destruindo a tua casa, destruindo a tua vida. Enquanto nós vimos uma juventude querer ter filhos na presença de Deus, o que nós temos visto do outro lado, mulheres, jovens, aleluia, abortando seus filhos, matando seus bebês, mutilando o seu próprio corpo. Que é isso, pastor? Apostasia, cenário individual, cenário espiritual, ambiente espiritual dos últimos dias. Porque enquanto uns jovens estão nas drogas, os outros estão buscando avivamento. Enquanto um lado se entrega, o outro lado se apostata, se afasta de Deus. Porque esse é o campo espiritual dos últimos dias. Esse é o ambiente. E aí eu te pergunto, qual lado você quer viver? Em qual lado você quer estar? Aleluia! Você quer viver o lado da apostasia, se afastar de Deus? Ou você quer viver o lado do avivamento, das grandes revelações de Deus para a tua vida? Qual lado você quer viver nesses últimos dias? Aleluia! Porque é um paradoxo aqui, irmãos, de convivência. O avivamento não inibe a apostasia, porque se você não vigiar, você se afasta de Deus. Porque a apostasia, ela vem aos poucos. Ela não vem de uma vez só. Aos poucos você vai se esfriando e se afastando de Deus, e se entregando às concupiscências da carne, se entregando aos prazeres e às avarezas da vida. Verso 2, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, verso 2, põe para mim. Porque olha o que Paulo vai dizer nos últimos dias. Porque se uns estão se apostatando da fé, o que acontece com a apostasia? Verso 2, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de carne que Deus criou para ser recebido com ação de graça, pelo que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações. Então a Bíblia vai dizer que enquanto uns vivem avivamento, outros estão se apostatando, se prostituindo. E em Tessalônica capítulo 2, Paulo vai fazer a mesma referência, versos 3, 6 e 7. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E agora vós sabeis que o que detém, agora entenda esse verso que é o verso 6. Agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado. O apóstolo Paulo está dizendo, a apostasia está aí, o homem iníquo está aí. Aleluia, é tempo de apostasia, mas ainda há um que retém o mistério da injustiça. Há um que retém o iníquo se revelar. Sabe quem é ele? Espírito Santo. É o Espírito Santo que não permitiu esse governo e esse mundo apodrecer. Sabe por quê? Porque é ele que está trazendo avivamento a mim e a tua vida. Porque se não é o Espírito Santo, nós não estaremos aqui hoje. Estaríamos na prostituição. Talvez você nem casado estava, talvez você nem vivo estava. Sabe por quê? Porque você já tinha deixado, porque você estava, aleluia, dominada ou dominado pelas coisas desta vida. Eu confesso, eu não estaria casado, talvez nem com filho. Ou se eu tivesse, eu estaria afastado deles, provavelmente. Porque que é isso, pastor? Apostasia, aqueles que se afastam de Deus. Sabe por que tudo isso não tomou conta do nosso coração? Porque o Espírito Santo está em nosso meio. Porque é uma promessa de derramamento espiritual na minha e na tua vida. E nós decidimos escolhermos o lado do avivamento, da entrega ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vou conseguir, irmãos, explicar talvez o verso que nós lemos,
Mas eu quero deixar algo interessante. 1 Reis, capítulo 15, verso 4, porque eu quero fazer um ato profético aqui, não vai dar. Não, para explicar o texto, o verso que nós lemos, né? Mas eu vou falar algo rápido. 1 Reis, capítulo 15, verso 4, o Senhor diz: por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Isso daqui é muito forte, irmãos, porque enquanto Jerusalém estava totalmente corrompida, Deus enviou um mensageiro dizendo: por amor a Davi, eu acenderei uma lâmpada no meio de Israel. E sabe o que Deus falou comigo? Que nesses últimos dias Deus está acendendo lâmpadas em meio às trevas. Eu fui uma lâmpada acesa na minha casa, porque na minha casa ninguém queria Deus, ninguém conhecia Deus. Sabe o que Deus fez? Apertou o botão dentro do meu coração e acendeu uma lâmpada. Através da minha vida, a minha família foi vindo para o Senhor. Através da vida de Aline, a sua mãe veio para o Senhor, o seu pai veio para o Senhor, o seu irmão veio para Jesus. Sabe por quê? Deus acendeu uma lâmpada espiritual, que é a presença do Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero fazer um ato profético aqui nesta, aleluia, nesta manhã. Tem um louvor, você lembra daquele louvor um tempão, se você conseguir colocar, de avivamento? Não sei se você tem salvo ainda. Por quê? Porque eu quero trazer um ambiente de louvor aqui, para que você ore com toda a sua força, para que ninguém ouça o que você está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque eu quero fazer um ato profético. Nós somos lâmpadas acesas de Deus. Nós somos lâmpadas acesas de Deus em Portugal. Nós somos lâmpadas acesas de Deus aonde colocarmos a planta dos nossos pés. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele se perde, Roboão, ele se perde, Abiú, ele também se perde, 3 anos de reinado. Deus levanta a asa como uma lâmpada acesa dentro de Israel. Calamanchorevácia, calabrachandaraia. Aleluia. E quando eu estava lendo essa mensagem, Deus estava dizendo: eu estou levantando lâmpadas em Israel, em Portugal. Eu estou levantando lâmpadas em Amiás. Eu estou levantando lâmpadas em Alcanena. Eu estou levantando lâmpadas em Minde. Eu estou levantando lâmpadas em Miradaire. Aleluia, para que esse mundo não entre em trevas. Você é uma lâmpada acesa de Deus. Oh, o Espírito Santo, você é a lâmpada acesa de Deus. E por isso Deus está dizendo: desperta nesta manhã, porque eu quero te acender mais e mais. Eu quero que você pegue o teu dedo, o meu não é profético não, que o meu está torto, mas eu quero que você pegue o teu dedo profético, irmãos, mas menina com menina e homem com homem, jovem com jovem, jovem com jovem. Por quê? Porque você vai pegar esse dedo profético e vai colocar no coração do teu irmão. Aleluia. Você vai apontar no coração do teu irmão. Sabe por quê? Porque você vai acender uma chave. Porque se essa lâmpada estiver apagada, Deus vai te usar para acender essa chave. Aleluia, para acender esse disjuntor. Por quê? Porque você é uma lâmpada profética em Portugal. Deus te levantou como lâmpada profética. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos num quadro espiritual. Que quadro é esse? Estamos num ambiente de avivamento. Estamos num tempo profético. Então nesta manhã você vai pedir a Deus: Deus, o Senhor vai me acender. Senhor, o Senhor vai me levantar. O Senhor vai me reavivar. O Senhor, aleluia, vai acender a chama no meu coração, porque eu não quero viver um tempo de apostasia. Eu quero viver o tempo da plenitude do teu Espírito. Eu quero profetizar como diz a tua palavra. Eu quero sonhar como diz a tua palavra. Eu quero estar aceso como diz a tua palavra, porque estamos num tempo profético, tempo de derramamento do Espírito, tempo de lâmpada acesa, tempo de avivamento diante dos céus. Diga para o teu irmão: assim te diz o Senhor: acenderei uma lâmpada hoje no teu coração, no teu coração, no teu coração. Então ore comigo nesta manhã: Senhor, toma
Toma o teu filho em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos nesta hora. Começa a acender, começa a renovar, começa a batizar com teu espírito aquele que não é batizado. Começa a trabalhar naquele, Senhor, que está apagado, que está afastado, aleluia, que está se apostatando, se esfriando. Não permita que a chama se apague, porque o meu irmão, a minha irmã, esse jovem é uma lâmpada em Portugal, é uma lâmpada em Amiás, é uma lâmpada em Míndia, é uma lâmpada em Miradari, é uma lâmpada em Alcanena. Não deixa a chama apagar, não deixa a chama apagar. Toca Jesus, acende, porque a promessa, estamos num tempo de avivamento, estamos num tempo profético, onde os jovens irão profetizar em nome de Jesus. Abra a tua boca para orar, abra a tua boca para dar glória, porque é tempo profético para a tua vida. Depois de todos esses sinais que eu estou dizendo para você, agora olha para você e não permita que o teu coração seja carregado com as coisas desta vida. Jesus está dizendo: acalma o teu coração, traga paz para o teu coração, não se desvie com a embriaguez, com a glutonaria, com os cuidados desta vida, porque vaidade, tudo é vaidade. Jesus está dizendo, Joel, ele vai dizer que os corações estão despertados, mas Lucas Jesus está dizendo, vós estão com o coração pesado. Por isso que vocês estão entorpecidos espiritualmente, não estão mais sensíveis à voz de Deus, não conseguem entender o plano de Deus, não conseguem entender os projetos de Deus. Sabe por quê? Os vossos corações estão pesados, entorpecimento espiritual, perderam a sensibilidade. Então Jesus está dizendo, agora olha para si. Não é olhar para o pastor, não é olhar para a igreja, para problemas, fofoca, calúnia, que os outros estão dizendo, que o pastor está fazendo, quem pecou, quem errou, quem se afastou, nós vimos vários escândalos. Não olhe para isso. Jesus está olhando, olha para você, para dentro de si, para o teu coração que está pesado, porque o avivamento é individual. Eu estou à porta, aleluia, e se vocês não estão despertos, aleluia, vocês terão surpresa naqueles últimos dias. Paulo está dizendo sobre corações enganados, capítulo 4. Então Joel está dizendo corações despertos, Lucas está dizendo, Jesus está dizendo corações pesados, e Paulo está dizendo corações enganados. Então Jesus está dizendo, depois de tudo isso, olha para si. Sabe por quê? Porque virá como um laço sobre todos aqueles que habitam na face de toda a terra. Então não esteja, irmãos, desatento. Como eu disse, os judeus já esperam avivamento. Os grandes homens mundiais já entendem que alguma coisa vai acontecer. E a igreja? A igreja está perdida. Você vai perguntar sobre escatologia, sobre vinda do Senhor. Para muitos ninguém entende nada com nada, não sabe nem o que está acontecendo. Aleluia. Eu até falei com a Aline esses dias, acho que eu vou precisar falar sobre escatologia na igreja, porque é um despertar para as nossas vidas. Porque se Jesus está dizendo, olhar para os sinais, nós temos que aprender aqui juntos esses sinais para entendermos que Jesus está voltando e nós não podemos ficar despertos. Há um grande pastor conhecido, Napoleão Falcão. Eu aprendi muito escatologia com ele. E ele é dessa linha que Jesus virá em 2028. Por quê? Se a figueira floresceu 80 anos, uma geração, entre 70 a 120 anos. Ele até fala, olha, Jesus vai voltar em 2028. Até muitos anos atrás, lá para a década de 2000, eu até comentava que Jesus iria vir em 2017, 2018, porque uma geração se dá 80 a 120 anos. Então Jesus viria no ano de 2028. Mas se olharmos a profecia de Ezequiel 38 e 39, se você pegar todas as cidades, todos os países que estão em guerra com Israel, você vai ver hoje, o que está acontecendo no Oriente é o que está se cumprindo, Ezequiel 38 e 39. Então esteja despertos. Desperta para que aquele dia vos não se surpreenda. Amém?